Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Você que está conosco pela internet, aí pelo YouTube, pelo canal da igreja, Deus abençoe a sua vida. E a sua sala, o seu carro, não sei onde você está agora, é o seu lugar de adoração, tá bom? Então, abra a sua Bíblia, ou abra aí no seu celular o aplicativo da Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz e que pode penetrar profundamente a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser. Por isso te rogamos, Espírito Santo de Deus, ministre agora aos nossos corações. Fale conosco, ensina-nos aquilo que não temos capacidade de compreender. É o que eu te rogo, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso tema é tornai-vos santos. Tornai-vos santos. E nós podemos ver que a vida que nós temos, que nós vivemos, que nós desfrutamos, ela é oriunda de Deus, vida biológica. Da mesma forma, é também a nossa vida eterna. A vida eterna, ela é de Deus. Deus nos criou para a eternidade, nos fez para a eternidade. E nós não podemos esquecer esse detalhe. O apóstolo Pedro, ele traz para nós, nesse trecho que eu separei para a nossa meditação nesta noite, essa reflexão de que essa vida que é oriunda de Deus, ela só pode ser plenamente experimentada, experienciada por nós, para uma salvação mediante a fé em Deus. Isso é importante, ela é caracterizada também por uma santidade que é semelhante à santidade de Deus. Por isso o Senhor, Ele nos chama para esse compromisso. Tornai-vos santos, porque eu sou santo. E é interessante nós olharmos para esse texto, porque a ideia central que Pedro coloca nesse pedaço da palavra de Deus que nós estamos tendo a oportunidade de ler, está
compactada, se nós fôssemos assim pensar em fazê-lo, no versículo 16, quando está escrito: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus está dizendo, vocês precisam ser santos. Se vocês são meus filhos, vocês precisam ser santos, porque eu sou santo. Então não existe nenhuma coisa mais diferente que eu possa fazer a não ser viver essa santidade que Deus quer que eu viva, que nós vivamos. Mas Pedro, ele estava olhando para o texto de Levítico. O texto de Levítico é esse que está assim escrito: eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. É o que está no verso 15. Tá? Então, o nosso querido Pedro estava olhando também lá para trás, para o livro de Levítico, para aquilo que fora dado ao povo de Israel. E nós sabemos que no caso de Israel, a mensagem que fora dada então ali por Moisés, que ele recebera do Senhor, era no sentido de que aquele povo precisava entender que eles haviam sido resgatados da escravidão de 400 anos que eles haviam passado no Egito. Então Deus foi com mão forte e os resgatou, os tirou da escravidão do Egito. Então a mensagem de santidade era que eles deveriam entender que Deus, o Deus Santo, Todo-Poderoso, o Eu Sou, os tirou da escravidão do Egito. E ele diz, eu sou santo e vocês precisam ter um modo de viver que seja santo. Então essa era a mensagem para o povo lá no Velho Testamento, na caminhada pelo deserto. Mas para o povo, do contexto em que Pedro estava, no primeiro século da igreja cristã, então Pedro está transportando essa ideia para uma outra compreensão. Agora, a libertação não é da escravidão do Egito, escravidão física, moral, que eles tinham ali, mas da escravidão do pecado. Então ele vai dizer isso para nós: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então nós podemos entender dentro dessa introdução, meus amados irmãos, que a vida cristã deve ser caracterizada também por uma santidade semelhante à santidade de Deus. Isso não é fácil. Se fosse fácil, todos fariam, não é verdade? Então não é fácil. Então nós precisamos entender primeiramente isso, não é algo fácil. Viver a santidade como santo é o nosso Deus. Isso nós devemos buscar, nós devemos perseguir essa necessidade que nós temos de fazê-lo. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam hoje é que tornai-vos santos no entendimento. Tornai-vos santos no entendimento. Entendimento. Tá? Meu povo sofre por falta de sabedoria, por falta de entendimento. Então nós precisamos nos tornar santos, primeiramente no entendimento. Cingir o entendimento que Pedro coloca é uma figura de linguagem, na verdade. Por quê? Os homens, lá naquela época, usavam as chamadas vestimentas, né, as roupas talares. Eram aquelas batas, aqueles vestidos que iam até o calcanhar. Então, para que eles pudessem desenvolver algumas tarefas do dia a dia, eles precisavam amarrar aquelas roupas com cordas para que elas não atrapalhassem a sua atividade. Então, cingir, tanto que a Bíblia Almeida, revista e corrigida, ela traz cingir o lombo do vosso entendimento. Cingir os lombos do vosso entendimento. Tá? Então ele está fazendo essa aplicação
daquilo que era comum para que as pessoas pudessem entender, né? Para que elas pudessem, então, cingir o entendimento. E como que ela faria isso? Não era amarrando corda, mas vivendo uma vida sóbria, né? Com sobriedade, com entendimento. Por isso nós precisamos entender, né, que para a execução de algumas tarefas, os homens tinham que amarrar as suas roupas. Mas nós precisamos entender isso de uma forma diferente. Cingir o entendimento significa tirar da mente qualquer coisa que possa atrapalhar a nossa santidade. Sabemos que o pecado ele é processado, meus irmãos, primeiramente na mente. Ah? O pecado ele é processado na mente. Todo pecado ele não é por acaso, ele é arquitetado. Sabia disso? As pessoas, nós, seres humanos, arquitetamos o pecado que vamos cometer. Então ele começa aqui, depois ele vai à execução, vai às vias para acontecer. Então, sabemos que o pecado é processado primeiramente na nossa mente. Por isso, cingir o entendimento deve ser sinônimo de bom senso, de sobriedade. Ou seja, é a disposição para prestar um culto racional a Deus, e não algo emocional. Aquilo que Paulo fala na carta aos Romanos, que o nosso culto tem que ser racional. Um culto de entendimento, um culto de compreensão. A gente precisa entender o que está fazendo. O que a gente está celebrando, o que nós estamos cultuando, de que forma nós estamos fazendo. Nós estamos estudando na IBD umas lições importantes, interessantes, e hoje nós estávamos encerrando a parte da salvação. Quando nós falamos, então, da salvação, da justificação, da regeneração, que fazem parte da nossa salvação, do arrependimento, da fé, coisas importantes para a nossa vida. E isso faz parte de cingir o nosso entendimento. Aplicar o nosso entendimento, a nossa mente em coisas que são de Deus. Cingir o entendimento também, meus amados, é estar focado em manter a santidade, esperando a consumação da graça redentora de Deus. O que é a graça redentora de Deus? Qual é a consumação dessa graça? É a volta de Jesus. E nós vivemos muitas vezes como igreja e não esperando a volta de Jesus. Não faz parte, muitas vezes, do dia a dia da igreja, do planejamento, do programa da igreja, da vida dos crentes, a volta de Jesus. Você não acorda todo dia dizendo, hoje Jesus pode voltar. Não é verdade? Você acorda pensando nisso? Você acorda já pensando no que você vai fazer, nas suas atividades, no seu trabalho, o que você tem para receber, o que você tem para pagar, e onde você tem que ir, com quem você tem que falar. Você não pensa que Jesus pode voltar. Então nós precisamos estar com os nossos entendimentos prontos para entendermos isso, estar focado em manter essa santidade, esperando a consumação da graça redentora, que é a volta de Jesus. Porque diz o texto da palavra de Deus que a volta de Jesus será no abrir e piscar de olhos. Então, eu e você precisamos estar prontos. Santificai-vos, é isso, é estar prontos para a volta de Jesus. Então, nós não podemos brincar de ser igreja, né? Mas temos que estar preparados e prontos para isso. Tornai-vos santos na obediência. É o outro ponto que nós vamos pensar aqui. Pode passar aí o slide. Né? Tornai-vos santos na obediência. Diz o verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, tornar santo na obediência, meus irmãos, o princípio que está estabelecido aqui,
pelo apóstolo Pedro é: filhos obedientes imitam a vida do pai a quem amam. Assim também devemos proceder como filhos de Deus, imitando o caráter santo de Deus. Se Deus é meu pai, eu preciso imitar o caráter de Deus, viver o caráter de Deus. E às vezes não é isso, não faz parte do nosso chip, né? Do programa que está instalado em nós, essa vivência no caráter de Deus. A palavra de Deus, ela é clara, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 15:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A santidade obediente não entra na forma do mundo. A santidade obediente, ela não entra na forma do mundo. Ela não volta ao vômito. Razão pela qual a carta aos Hebreus, lá no capítulo 6, nos dá essa direção. Diz que não podemos crucificar de novo o Filho de Deus, né? Por quê? Às vezes o nosso modo de viver pode nos levar a isso. Então vai dizer o verso 14: como filho obedientes, não vos amoldeis às paixões que anteriormente havia na vossa ignorância. O que Pedro quer dizer com isso? Quando eu coloco aqui, não volte ao vômito, exatamente isso. As pessoas, às vezes, se esquecem que foram salvas, lavadas, redimidas pelo sangue precioso do Cordeiro. E como porcos, voltam para a lama e se lambuzam no próprio vômito. Então é isso que Pedro está dizendo. Voltar, não é, às paixões que tinhas anteriormente na sua vida ignorante. Vida sem Deus, vida sem Jesus, vida sem salvação, vida sem a revelação da palavra para você. Então é isso que Pedro está trazendo aqui e que nós não podemos deixar de entender. Quer ver? Abramos agora, aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 6, eu quero ler esse trechinho aqui, que eu estou colocando para os irmãos, que está aqui no capítulo 6. A partir do verso 4, o autor da carta vai dizer assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Veja, meus irmãos, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então é uma ação deliberada de pecar. E isso está colocado aqui por Pedro para nós, no sentido de que nós não podemos voltar às paixões da nossa vida anterior. Fazer as coisas. Pode passar esse slide mais um pouquinho, por favor. Aí, santidade obediente. Então ela procura ser e viver na santidade que exalte o Salvador. Nós falamos hoje aqui, exaltar o Salvador. Então a minha santidade, ela precisa ser obediente e deve procurar ser e viver de forma que exalte ao Salvador. E a minha vida, o meu modo de viver, meu modo de ser, meu modo de me relacionar com as pessoas, meu modo de me relacionar com a sociedade, as pessoas veem a minha vida exaltando a Deus, é isso. Hoje, pela manhã, nós dissemos que é fácil estar na igreja. É fácil ser membro da igreja. É fácil estar na lista de membros da igreja. Difícil é ser crente. Não é verdade? E nós precisamos ser esse crente, que busque uma vida de santidade, que busque uma vida que agrade, que exalte ao Senhor. Deus é santo. E no fato de que ele está separado de todos os outros pseudos-deuses e de todo pensamento ou ato que possa ter a aparência de pecado.
Por isso Deus é santo. A santidade, ela também significa separação. Separação. Deus, ele está separado de tudo que pode significar, que pode dar aparência de pecado. Por isso que a palavra vai dizer que nós devemos fugir de toda aparência do mal, de toda aparência do pecado, de toda aparência das coisas ruins. O crente precisa saber onde ele anda, que jeito que ele anda, como ele anda, com quem ele anda, o que ele fala, o que ele ouve, o que ele vê. Nós precisamos ter todos esses cuidados, isso faz parte da santidade. Não é verdade? Então a gente precisa estar atento. Tornar santo na obediência é algo que a gente precisa procurar com denodo, com esforço. Não é? Então, razão pela qual o Senhor vai chamar então o seu povo para ser santo como ele é. Deus está chamando o seu povo para uma vida de santidade. Isso é importante, isso é fundamental. O alvo principal é a santidade absoluta. E isso nós sabemos que é um alvo difícil e que não será cumprido nesta vida. Hoje nós falamos da glorificação na escola bíblica. Por que eu estou falando tanto da escola bíblica? Porque foi muito boa. A lição foi maravilhosa. E hoje nós falamos sobre glorificação. E nós sabemos, meus irmãos, que a nossa santificação vai nos levar a esse momento da glorificação, quando nós seremos então transformados, teremos um corpo transformado, como foi o corpo do Cristo ressurreto. Quando aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. É isso que a carta aos Coríntios diz, que Paulo nos ensina no capítulo 15 da primeira carta. Se revestir da incorruptibilidade. Isso é a glorificação. Esse é o momento, é o ápice da nossa vida com Deus. E a santidade faz parte, ela está nesse processo que nós precisamos caminhar. Então a gente não pode ficar numa vida de crente de faz de conta. Né? Então, se o alvo é a santidade, é um alvo difícil, só vai acontecer completamente, plenamente na glorificação, na volta de Jesus, no estabelecimento do seu reino, mas deve ser algo que esteja sempre presente na vida do crente. Ele precisa estar buscando isso todos os dias. Então nós precisamos entender dessa maneira. E o terceiro ponto, meus queridos, é a santidade e temor é uma necessidade. É o que o apóstolo vai dizer para nós, a partir do versículo 17 desse texto, até o final, no verso 21. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, santidade e temor é uma necessidade. Quando Pedro traz à nossa memória que Deus, ele, na sua justiça, age sem distinção de pessoas, o texto aqui fala sem acepção de pessoas, ele julga com imparcialidade. O que eu posso entender? Que ninguém, nenhuma pessoa que confesse Jesus como Salvador está isenta de viver em temor e santidade. Ah, eu sou crente, então eu não preciso, isso aí não é para mim não. Isso aí é para aqueles outros lá que não são, não, é para nós.
Nós precisamos viver em temor e santidade. E o julgamento de Deus, ele é sem acepção de pessoas. Então todos vão passar. Se você ler o livro do Apocalipse, o julgamento final, o livro vai se abrir. E no livro estarão todos os nomes, dos que creram e dos que não creram. E aí o texto vai dizer que aqueles que tiveram o nome encontrado no livro da vida, serão colocados ao lado do Senhor. Vinde, benditos, entra para o meu reino. Aquele que foi fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas aqueles que não foram encontrados no livro da vida, serão, então, designados para a morte eterna. Então, todos vão passar por esse julgamento. Então, é sem acepção de pessoas. Ah, não, senhor, espera aí, eu sou crente lá da Batista de Sidrolândia, né? Então, eu não posso entrar nesse julgamento aí, não. Tem aqui, não vai ter carteirada lá na hora do julgamento. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Então, é importante. Somos, enquanto adoradores, motivados, irmãos, a uma conduta correta no nosso viver. Enquanto adoradores, somos motivados a uma conduta correta em nosso viver. Então, isso é importante. Temor significa reverência em face da responsabilidade que eu tenho de buscar a santidade. Então, isso é importante. Temor é isso. É eu viver uma vida de reverência, de responsabilidade com as coisas de Deus. Nós não podemos viver como crentes de forma relaxada, desleixada, sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com o nosso testemunho. Eu sei que nesse tempo que nós estamos, muitas coisas precisam mudar para a gente entrar no eixo. Porque nós vivemos um tempo meio bagunçado, não é verdade? A gente sabe que o trem está meio despinguelando por aí. E nós precisamos mudar o nosso procedimento, o nosso jeito de viver. Tá? Isso começa pelas famílias, pelas casas, pelos casais, pelos relacionamentos conjugais, pelo relacionamento entre pais e filhos. Começa nos lares, começa aqui na igreja, nos nossos relacionamentos uns com os outros. Começa nos nossos relacionamentos aí fora, no nosso trabalho, com as pessoas com as quais nós convivemos aí, na empresa, onde quer que nós estejamos militando. Então, nós precisamos ter um procedimento correto. E isso é mostrar o temor de Deus. Significa demonstrar o temor de Deus. E nós precisamos entender isso, buscar essa santidade. E ele fala também nesse texto em tempo de peregrinação. Nós precisamos entender que enquanto estamos neste mundo, nós estamos numa constante peregrinação. O povo de Israel ficou andando no deserto por 40 anos, peregrinando lá, em busca da terra prometida, até que chegaram. Mas vocês sabem, meus irmãos, que daqueles que saíram do Egito, ninguém entrou na terra prometida, nem o Moisés. Nem o Moisés entrou lá. Mas nós precisamos entender, por quê? A santidade é que vai nos levar à terra prometida. E Moisés não entrou porque pecou, porque desobedeceu. Deus chamou Moisés assim, levou lá em cima do monte, mostrou a terra prometida que mana leite e mel. Está vendo, Moisés? Aí, ó, que você perdeu. E às vezes nós estamos assim, fazendo coisas que desagradam a Deus. E Ele está nos chamando a uma reflexão nesse tempo da nossa peregrinação. Precisamos entender que enquanto estamos nesse mundo, devemos conduzir a vida com um senso de reverência que nos leve a reconhecer o que é a nossa vida e o que ela precisa ser como resultado da nossa busca da santidade. Pode passar aí, por favor,
Aí, então, nenhuma pessoa que confessa Jesus como Salvador está isenta de viver uma vida em temor e santidade. Todos nós precisamos viver isso, né, durante esse tempo da nossa peregrinação. E eu quero então concluir, meus amados irmãos, dizendo que é importante, tá, que eu entenda que foi pago um preço altíssimo pela minha redenção. É o que a gente encontra aqui no verso 18 e 19 do nosso texto. Ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram. Então não foi com qualquer moeda que nós fomos comprados. Paulo vai escrever aos Coríntios, ou não sabeis que foste comprados por bom preço e que sois do Senhor. Então nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Aí ele vai dizer no verso 19: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Esse sangue pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação, da expiação e da remissão do nosso pecado. Então, a santidade, como pré-requisito para um modo de vida agradável a Deus, faz parte do plano de Deus desde antes da fundação do mundo. É o que nós vemos aqui na carta aos Efésios. Eu quero ler com vocês esse texto, que está em Efésios, capítulo 1, verso 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então ele nos escolheu antes da fundação do mundo para vivermos uma vida de santidade, uma vida irrepreensível. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos buscar. A igreja precisa de uma nova reforma na vida espiritual dos crentes. Sabe por quê, amados irmãos? Que às vezes a igreja está vazia, porque o mundo não vê diferença nos crentes. É tudo igual. Então por que eu vou lá? Se tudo é assim, tudo é igual, vale tudo, faz tudo que os outros fazem. Não é verdade? Então nós precisamos entender que fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Uma parte desse plano, ele se cumpriu em um ponto da história, através da morte e ressurreição de Jesus. Verso 21, por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, parte do plano, ele se cumpre através de Jesus e um ponto da história. Então, a vinda do Messias, a crucificação e a ressurreição do Messias é um ponto da história. O outro ponto nós estamos esperando, que é a volta de Jesus. Nós não podemos esquecer isso. Eu repito aqui, a volta de Jesus é certa. Ele diz que voltará, e ele voltará, e nós temos que entender isso. Não é verdade? E a palavra diz que ele vai voltar. Sabe quando? Quando esse evangelho for pregado a todas as pessoas, em todas as nações, em todos os lugares. E nós precisamos levar essa mensagem, para que todos ouçam, para que ninguém possa dizer, não me falaram de Cristo. Então ele vai voltar, e nós temos essa certeza. E é através de Cristo
que podemos fixar a nossa esperança em Deus é a fé em que Ele havia providenciado a salvação. É através da fé que nós encontramos a salvação. A esperança de que Ele realizaria essa salvação como cumprimento da sua promessa. Quando? Na volta de Cristo, na glorificação dos santos, daqueles salvos que são lavados, redimidos pelo sangue precioso do Cordeiro. Então, meus irmãos, a santificação é algo muito importante e sério, da qual nós não podemos nos esquecer nunca. Todos os dias nós devemos pensar que Deus tem um propósito para nós, que Deus tem algo especial para a nossa vida e que isso se chama santificação. A vida precisa estar voltada para a santificação, para uma vida diferente, não é verdade? Nós não podemos ir todos para o mosteiro, não é verdade? Se desse para todos nós ir para o mosteiro, né, ficar lá enfurnado, e a gente não ter contato com ninguém, cada um na sua casinha, talvez mesmo assim ainda precisaríamos de santidade para não pecar, porque pecamos com a nossa mente. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe.